e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Uma leitura do Salmo 84, versos de 1 até o verso número 4. Nós iniciamos o culto ao Senhor, nosso Deus, na noite deste dia. Nos reunimos na casa de Deus para juntos, como família da fé, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Para tanto, é necessário que nós realmente possamos adentrar os atos da casa do Deus vivo com o senso correto, com o coração, a mente, o ser totalmente voltado e concentrados para este momento de adoração ao nosso Deus. Quero então convidá-los a que nesse instante você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, falar com o Senhor. Peça para que Deus prepare, continue na verdade a preparar o seu coração para este momento de adoração ao nosso Deus na sua casa, como de fato, como lhe é devido e convém fazer. Nós te louvamos, ó Pai, te damos graças por estarmos reunidos, Senhor, como teu povo, na tua santa presença, pelo teu Espírito Santo, para louvarmos a ti, ó Pai, para te agradecermos pela tua imensa graça para conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para ouvirmos a tua voz, ó Pai, que nos instrui através da tua santa palavra, por meio da qual, Senhor, nós aprendemos a respeito da Tua glória e por meio da qual nós contemplamos, Senhor, a Tua glória. Ó Senhor Deus de misericórdia, nos dirige nessa noite, nos concede que o nosso coração, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos, todo o nosso ser, ó Pai, esteja voltado para Ti, Senhor. Que a nossa atenção esteja voltada para Ti, que os nossos louvores, Senhor, sejam voltados para Ti, que tudo aquilo que nós fizermos neste lugar seja um culto aceitável diante de Ti. Reconhecemos que não podemos fazer isso por nós mesmos, pois somos falhos, ó Pai, somos pecadores, somos limitados. Por isso, rogamos que Tu mesmo nos dirijas nesse culto e faça que ele seja aceitável a Ti por meio do Teu Espírito Santo, que habita no meio do Teu povo. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos desde já, louvando Teu nome santo, Deus glorioso, Deus todo-poderoso, em nome de Teu Filho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé, para que nós leiamos o Salmo número 33, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 33, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler todos juntos e logo em seguida nós estaremos cantando um hino ao Senhor nosso Deus. Salmo 33, a partir do versículo 1 e até o 5. Leiamos juntos. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos do saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nosso Deus com cântico. Cantemos juntos, igreja. É um cântico bastante conhecido, em que nós declaramos a grandeza de Deus, podendo
oportunidade de erguer sua voz juntos em adoração ao nosso Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora em Romanos, no capítulo 6, onde nós leremos do versículo 15 até o versículo 23. Romanos, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência,
desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Resumindo o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está nos convidando a vivermos em santificação e em obediência a Deus com o mesmo empenho com que nós servimos ao pecado quando nós éramos escravos dele. Quando vivíamos no pecado, nos dedicávamos às práticas pecaminosas com todo o empenho, com todo o prazer, com toda a ânsia. O que Paulo está dizendo aqui é: agora que vocês são servos do Senhor, se dediquem a Ele dessa forma. Amem-no, busquem-no, sirvam, obedeçam-no dessa forma. E nós muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes somos negligentes em buscar ao Senhor, em servir a Ele. E é por isso que, ao nos reunirmos para adorar ao Senhor nosso Deus, nós também devemos trazer a nossa confiança, a nossa consciência, a lembrança dos nossos pecados, da nossa falha em servir ao Senhor da forma como deveríamos. Por isso, nesse momento, curvemos nossas cabeças, reconheçamos diante do Senhor nosso Deus os nossos pecados, façamos nossas orações silenciosas, reconhecendo diante dele que o nosso culto não tem sido completo, não tem sido perfeito, que nós precisamos do socorro dele, da graça dele, para que possamos adorá-lo da maneira que lhe é devida. Então, confessemos nossos pecados diante do Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos diante de Ti os nossos pecados. Confessamos a Ti, ó Pai, que não temos Te servido da forma como deveríamos. Reconhecemos, ó Pai, que não temos nos esforçado o suficiente para Te servirmos da forma como Tu mereces, ó Pai. Não temos nos esforçado o suficiente para vivermos em obediência da forma como deveríamos nos esforçar. Reconhecemos, ó Pai bendito, que falhamos em Te prestar o culto perfeito que Te é devido. E por isso, ó Pai, nós Te pedimos perdão. Te pedimos que Tu nos perdoe em Cristo Jesus nosso Senhor e que pela Tua graça, que Tu nos concede em Cristo, Tu também nos transforme, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, enche o nosso coração de amor por Ti. Enche o nosso coração do Teu amor, para que Te sirvamos com todo o empenho, Senhor, com todo o prazer, com toda a dedicação. Que todo o nosso prazer, ó Pai, esteja em viver na Tua presença, praticando a Tua santa vontade, honrando e glorificando o Teu nome santo. É isso que nós Te pedimos, ó Senhor,
e confessamos que não somos capazes de fazer isso por nós mesmos, mas precisamos, Senhor, do Teu poder, que atua em nós, por meio do Teu Espírito Santo, nos transformando naquilo que nós deveríamos ser, na imagem do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, gera em nós, transforma-nos, ó Pai, na imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que prestemos um culto completo a Ti, um culto que seja aceitável diante de Ti, Senhor. Em nome dEle, por meio dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos cantar mais um hino ao Senhor nosso Deus, hino de confissão e também de reconhecimento da graça do Senhor para conosco em Cristo. Irmãos, vamos cantar um hino conhecido como Doce Nome. Esse hino fala que Jesus é somente esse nome que pode dar ao homem a salvação. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos justifica. Vamos ficar em pé e cantar com bastante devoção e arrependimento também dos nossos pecados. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria
Temos em Jesus esse nosso bom amigo. Ele é a luz do mundo. É por Ele que nós estamos reunidos e vivemos para a sua glória. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, os milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Meus irmãos e irmãs, eu os convido a que possamos abrir mais uma vez a Santa Palavra de Deus para a sequência da exposição da Epístola de Tiago, agora introduzindo o último capítulo, que é o capítulo 5. Tiago, capítulo 5, dos versos de 1 até o verso número 11. É o texto que iremos tomar como base para a exposição desta noite. Tiago, capítulo 5, dos versos de 1, o verso 1, até o verso de número 11. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, e a necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, e a necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. Peço que os irmãos acompanhem com devido interesse, a atenção e a reverência devida à leitura da palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto, precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E Deus nos dê a graça, irmãos, da compreensão e da obediência à sua santa palavra. As palavras dos meus lábios e o meditado meu e do nosso coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje em dia, infelizmente, é fato que o dinheiro hoje domina as leis. O dinheiro, ele domina os palácios dos governos. O dinheiro, ele domina as cortes do judiciário. O dinheiro, ele se tornou o maior Deus do ser humano, um D minúsculo, de muitas pessoas. Se tornou um grande Deus na vida e no coração de muitas pessoas. Há muitas pessoas que tornaram e têm tornado o dinheiro como um ídolo. Pelo dinheiro, irmãos, as pessoas roubam, mentem, corrompem, matam, se casam, se divorciam, morrem. O dinheiro, irmãos, ele é mais do que uma simples moeda visível e palpável. O dinheiro é muito mais do que uma cédula em nossas mãos, muito mais do que um valor em uma conta bancária. O dinheiro, irmãos, se tornou um ídolo no coração de muitas pessoas. A Escritura, ela chega a afirmar, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro. O problema é exatamente, irmãos, em ser possuído por ele. E em possuí-lo de forma ilícita. E fazer do dinheiro o seu refúgio e a sua segurança. Deixo claro aqui, irmãos, que não é pecado algum ser rico ou almejar melhorar o padrão de vida, desde que sejam pelos meios lícitos. Mas o problema é colocar o coração na riqueza. Nós vivemos hoje, irmãos, em uma economia global frenética, onde se imprime cada vez mais na mente das pessoas de que as pessoas precisam trabalhar mais e consumir mais, se dedicar mais ao trabalho e gastar mais, consumir mais. Os luxos de ontem se tornaram necessidade de hoje. E nessa corrida desenfreada, as coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. Nós desvalorizamos as pessoas e amamos as coisas. E sem perceber, irmãos, as pessoas estão substituindo os relacionamentos por coisas materiais. Há muitos que estão construindo um patrimônio gigantesco, gigantesco mesmo, mas ao mesmo tempo estão perdendo a sua família. Como se isso não bastasse, irmãos, é triste perceber, e o texto deixa claro para nós aqui, e é uma realidade ainda nos dias atuais, que há muitos ricos oprimindo os pobres. Os ricos estão se tornando cada vez mais opulentos e os pobres cada vez mais angustiados, desesperados e até, em alguma medida, desesperançosos. A palavra de Tiago, irmãos, portanto, ela é mais do que oportuna. A palavra de Tiago é algo que deveria ocupar as manchetes de hoje, de amanhã e de sempre, porque é uma realidade constante. E a palavra de Tiago nos mostra, irmãos, uma coisa que é muito importante, que nem sempre as pessoas se dão conta. Nós estamos vivendo e sendo vitimados com tudo isso aqui, mas Deus está observando todas as coisas. Nada mesmo passa despercebido
coração de Deus, aos olhos de Deus, melhor dizendo. Tiago está aqui, irmãos, falando a nós do uso e do abuso das riquezas em detrimento do padecimento das dificuldades dos pobres, né? Ricos que vivem no luxo, em virtude de terem explorado os pobres, é o que o texto nos mostra aqui. Ricos que estão matando e oprimindo os pobres. O texto, ele confronta exatamente também essa questão da idolatria, o ato de colocar o coração na riqueza e nos bens materiais, como se isso fosse trazer de fato a segurança, a felicidade suprema. E ao ler esse texto, irmãos, nós podemos até pensar que esse texto não se aplica a nós, mas se aplica aos ricos. Mas com certeza esse texto se aplica a nós, irmãos, porque é possível que, não tendo riquezas e não tendo posses, nós estejamos apegados a outras coisas. Nós podemos estar apegados, irmãos, a posições, podemos estar apegados a reputações, podemos estar apegados a vaidades nas redes sociais, podemos estar apegados a roupas de grife, podemos estar apegados a tecnologias, podemos estar apegados ao curso que fazemos, podemos estar apegados, irmãos, ao cargo profissional que exercemos, aquilo que nós almejamos alcançar na vida. Nós podemos tornar estas coisas, irmãos, o nosso objeto de culto, o nosso objeto de adoração, e passamos a viver, a servir isso como uma prioridade em nossas vidas, e sem perceber, nós tornamos essas coisas como propósito final da nossa vida. Então a advertência de Tiago aqui foi contra a motivação. Há uma palavra de advertência aqui de Tiago contra os ricos, e ao mesmo tempo também uma palavra de esperança aos pobres, aos menos favorecidos. Amados irmãos e irmãs, Tiago, ele escreve como um profeta do Velho Testamento. Ele escreve aqui com os temas destes profetas. Tiago, ele prega exatamente como um profeta que anuncia o juízo de Deus sobre os ricos e sobre os injustos, sobre aqueles que estavam oprimindo os trabalhadores, explorando os pobres. É preciso corrigir, irmão, já no início da nossa meditação, que Tiago não está combatendo o rico porque ele é rico, nem combatendo a riqueza em si mesma. Tiago está falando aqui, irmãos, de um tipo de rico que chegou às suas riquezas de forma injusta e que faz uso injusto dessa riqueza. Tiago está falando aqui para nós, irmãos, discorrendo aqui no texto, de um rico que coloca exatamente a sua confiança nas riquezas. Tiago está falando aqui para nós, irmãos, de um rico que não leva a Deus em consideração, e nem leva também em consideração, conforme diz o texto aqui, irmãos, o juízo de Deus sobre ele no futuro. Ele não acredita no juízo de Deus. E para este homem indiferente a Deus que Tiago escreve aqui, é para este homem, irmãos, indiferente escatologicamente, visando, olhando para as questões futuras, que Tiago ele vai levantar a sua voz profética de denúncia, e ele anuncia a estes homens a chegada da miséria, a chegada do infortúnio, a chegada do juízo de Deus. Os versos 1 a 3 nos diz o seguinte: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, porque as vossas riquezas são corruptas, as vossas roupas estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Riquezas, meus irmãos, elas falam. E o que as riquezas dizem? As riquezas podem dizer que tais pessoas não estão nem aí para Deus.
As riquezas podem nos dizer, irmãos, que a pessoa, ela se acha tão segura, que ela aparentemente tem um sólido fundamento, que elas têm um futuro garantido. As riquezas, irmãos, elas podem falar que nós temos sede por poder, e essa sede por poder, ela é insaciada, porque quanto mais poder você tem, mais você quer. As riquezas podem nos falar, irmãos, que nós podemos comer e beber luxuosamente, porque amanhã a gente vai morrer. O seu dinheiro, o meu dinheiro, não é nosso, é de Deus. Mas o seu dinheiro e o meu dinheiro, eles falam da nossa condição espiritual. Não importa quanto você ganha, mas como você maneja, administra o seu dinheiro, diz muito da sua condição espiritual. É esta a palavra de Tiago aqui, irmãos, para os homens ricos. Uma época em que não havia classe média na Palestina bíblica, onde nós não tínhamos os extremos sociais de uma pequena minoria latifundiária, aristocrática, que tinha 90% da riqueza em suas mãos, e de outro lado tinha uma grande massa de escravos, de pobres, que eram explorados, que eram oprimidos no campo de trabalho, no salário também, no pagamento. Essa era a condição socioeconômica dos tempos de Tiago. E a igreja primitiva, irmãos, que na sua grande parte era formada de escravos, formada de pobres, essa igreja estava sendo perseguida, essa igreja estava sendo oprimida por essa parte de pessoas aristocratas. E Deus usa Tiago aqui para dizer: o clamor dos trabalhadores chegaram aos meus ouvidos. Eu não estou desatento ao que está acontecendo. E eu, Deus, proclamo um juízo sobre vocês. Um juízo de Deus está chegando na presente vida de vocês, na forma de riquezas que são perdidas, na forma de riquezas que se deterioram e na forma de um caráter que se apodrece. Mas há um juízo futuro, irmãos. O juízo de Deus. E as vossas riquezas, representadas no acúmulo de cereais, nas vestes opulentas que vocês vestem e na vida regalada que vocês levam, esses indícios de riquezas serão testemunhas contra vocês no juízo de Deus. O que Tiago está nos dizendo, irmãos, é que devemos perguntar a nós mesmos: como eu e você, como nós temos adquirido as nossas riquezas, os nossos bens, as nossas posses? Como nós temos adquirido o nosso patrimônio, ou formado o nosso patrimônio? Como nós temos ganhado o nosso dinheiro? Se foi de forma injusta, explorando pessoas, empobrecendo pessoas, meus irmãos, nós estamos debaixo do juízo de Deus. E se nós estamos usando esses recursos para nós mesmos, se temos uma visão de que quando Deus nos abençoa, não é apenas para elevar o nosso padrão de vida, melhorar o nosso padrão de vida, mas para que nós tenhamos capacidade maior de dar, de socorrer, de sermos misericordiosos, aí sim nós estamos usando de acordo com a vontade de Deus. Mas diferente disso, irmãos, todos nós estamos debaixo do juízo de Deus. Dinheiro fala, irmãos, e revela muito do estado do meu e do seu coração. E o que o dinheiro está dizendo sobre as nossas vidas? Sobre como nós estamos ganhando o nosso dinheiro, como nós estamos olhando para o nosso dinheiro, como nós estamos gastando o nosso dinheiro. A palavra de Tiago, irmãos, é uma palavra de arrependimento. Não coloquem a esperança de vocês no dinheiro. Ele é volátil. Ele
muda de mãos rapidamente. Não coloquem a sua confiança no dinheiro, coloquem a confiança em Deus. Não vejam o dinheiro como um fundamento para a vida, o futuro da vida, a razão do viver. Que não seja, meu irmão e minha irmã, o esforço da vida, o esforço para ganhar cada vez mais, o mais rápido possível. Mas que tenhamos, eu e você, todos nós aqui, irmãos, que tenhamos a sabedoria de Deus para adquirir, para olhar e para gastar com responsabilidade cristã e com mordomia cristã aquilo que Deus nos tem dado. E se Deus nos tem dado mais dinheiro do que nós necessitamos, irmãos, Ele tem feito isso para que você dê mais, ajude mais, socorra mais. Eu e você, nós precisamos ter uma visão social do dinheiro, uma visão do próximo, e uma visão do próximo que não tem o que você tem, que desejaria ter o que você tem, mas que não tem. Meus amados irmãos, essa era a situação da igreja primitiva debaixo do jugo desses homens, ricos e impiedosos, que não valorizavam as pessoas, mas que valorizavam as coisas. E não valorizavam os relacionamentos, mas que valorizavam as coisas. Será que essa não é a realidade hoje ainda, irmãos? Uma igreja deveria responder a este tipo de perseguição, a este tipo de opressão. Verso 7, Tiago nos ensina como responder às injustiças, às perseguições e às opressões desse mundo. E Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Guarde bem esse termo aqui. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Qual é a resposta de uma igreja perseguida, oprimida, diante das injustiças? Não é a retaliação, é a paciência. Aguardando as promessas de Deus. A resposta da igreja, irmãos, às perseguições, às opressões, às injustiças, é a paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós somos lembrados, irmãos, que a vida, ela está acontecendo entre o Natal e a segunda vinda de Cristo. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja. E não se iluda, irmãos, a igreja deve esperar tempos difíceis, tempos dolorosos. E cada vez mais a igreja está experimentando isso como nunca ela experimentou. Dentro do nosso próprio país, a igreja está sendo perseguida, irmãos, criticada na sua fé, nas suas posições morais, nas suas afirmações doutrinárias. A igreja está sendo perseguida e ela será cada vez mais perseguida. E como a igreja deve responder ou reagir a tudo isto? Com paciência. Uma virtude, irmãos, que nós não apreciamos. Uma virtude, irmãos, que nós não gostamos de exercer. Nós queremos que as pessoas sejam pacientes conosco, mas não queremos ser pacientes com as pessoas. Mas Tiago diz: a resposta do povo de Deus neste tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, deve ser a paciência. Uma paciência inspirada na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, porque enquanto o Senhor não voltar,
este mundo estará sob o domínio do maligno, irmãos. O mal nunca será erradicado desse mundo, enquanto Cristo não voltar, enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Quando Ele voltar, Ele que é o justo juiz, o juiz deste mundo, Ele trará consigo o julgamento de Deus e a correção de todos os males e de todas as injustiças desse mundo. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, a igreja, o povo de Deus, pacientemente sofre, pacientemente persevera, pacientemente suporta as perseguições, os sofrimentos, as opressões deste mundo. Alguns anos atrás, irmãos, a igreja latino-americana pensou que poderia reagir com uma construção teológica chamada Evangelho de Libertação, ou Evangelho da Libertação. Uma teologia muito popular entre nós pregava que a igreja deve ser revolucionária e instalar o reino de Deus pela força, se preciso for. Tiago não está propondo, irmãos, reformas políticas. Tiago está propondo reformas pessoais. Tiago está propondo uma postura, irmãos, cristã, uma postura de paciência, uma postura de tenacidade, uma postura de perseverança, inspirada pela maior de todas as promessas de Deus para o seu povo: o retorno de Cristo em glória para julgar aqueles que oprimem o seu povo. Sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Sede vós pacientes. Verso 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos e irmãs, a igreja do Senhor, ela não pode viver na indiferença escatológica como o mundo vive. A igreja do Senhor, irmãos, ela é encorajada pela promessa gloriosa da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é essa promessa aqui, irmãos, que nos faz sustentar o presente momento. Essa promessa aqui, irmãos, que nos mostra que as nossas dificuldades como cristãos, elas serão suportadas pela convicção interior que fortalece o nosso coração e que estimula a santidade na vida. A vinda do Senhor, ela está próxima. Por isso, irmãos, não vos queixeis uns dos outros quando perdemos a paciência entre nós e no sofrimento, para não ser julgados, porque eis que o juiz do mundo, o juiz justo, Jesus Cristo, que trará consigo o julgamento deste mundo, eis que o juiz, ele está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento. Verso 7, voltando ao verso 7, olha só. Tomai por modelo no sofrimento o lavrador, a paciência do lavrador. E, irmãos, só pode ser lavrador quem é paciente. Só consegue ser lavrador quem é paciente. Planta-se uma semente, espera-se lá um tempo de chuva, espera-se pelo sol, e só depois de um tempo é que terá a sua colheita. Essa é a paciência do agricultor, que deve ser a minha e a sua paciência. Mas nós esperamos uma grande colheita espiritual. E pode esperar, porque no horizonte da vida, irmãos, está essa promessa, a promessa de Cristo Jesus, para mim, para você, para a igreja do Senhor: eu voltarei. Em poder e glória. Eu voltarei. Eu sei o que vocês estão passando, eu estou vendo o que vocês estão passando. Eu voltarei e eu vou julgar vivos e mortos. Portanto, vivam nessa esperança. Tragam à memória aquilo que pode trazer
esperança. Cristo um dia voltará. Se espelhem também no verso 10, olha só. A paciência e o sofrimento dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Por causa da fidelidade a Deus, irmãos, esses homens foram perseguidos e sofreram muito, muito mesmo. Mas eles nunca se queixaram de Deus, por Deus não os ter poupado das injustiças do mundo. Nunca. Jeremias, por exemplo, ele foi denunciado, irmãos, como traidor da pátria. Jeremias, denunciado dessa forma, como traidor da pátria, ele foi jogado dentro de uma cisterna para morrer de fome. Mas Deus o socorreu, Deus o alimentou, Deus o sustentou, porque Jeremias não desanimou, Jeremias não desacreditou de Deus, irmão. Jeremias aceitou o sofrimento pela fé, exerceu o sofrimento pela fé, porque entendia que Deus estava no controle de tudo, que Deus sabia de tudo, que Deus cuidava de tudo. Verso 11: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Vocês ouviram da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Agora olha que coisa maravilhosa, irmãos. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e também compassivo. Meus irmãos, Jó experimentou o sofrimento mais radical e mais doloroso que você possa imaginar. Jó perdeu tudo, tudo em termos de bens materiais, filhos. Mas uma coisa Jó não perdeu. Ele não perdeu Deus. Jó não caiu no desânimo da sua fé e nem na dúvida. Ele aceitou as injustiças como permitidas por Deus. Por isso, e agora entenda o texto, por isso é que Deus foi cheio de eterna misericórdia e compassivo com seu servo. Somos, irmãos, igreja, a voz profética de Deus neste mundo. Nós denunciamos as injustiças deste mundo, nós denunciamos as impiedades deste mundo, nós anunciamos a volta de Jesus, nós anunciamos o juízo de Deus. E se no exercício, irmãos, dessa missão profética nós somos perseguidos, nós somos oprimidos, temos da parte de Deus a exortação: sejam pacientes, fortaleçam o coração de vocês nas minhas promessas, fortaleçam a fé de vocês no que eu tenho prometido, e vocês, igreja, experimentarão as minhas misericórdias e as minhas compaixões nesse meio tempo entre a minha primeira vinda e a minha segunda vinda, quando eu de fato trarei a correção de tudo, e eu falarei naquele dia: basta, basta de perseguição, basta de sofrimento, basta de pecado, basta de morte, basta. Olhe para o futuro, irmãos. Olhe para o futuro, igreja. Pare de olhar e de se concentrar na dor, no sofrimento. Olhe para o futuro. Olhe para o que Deus tem reservado. Eu não estou anulando aqui a dor de ninguém, mas eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe para o futuro. Palavra de Deus, irmãos, para os ricos, mas para cada um de nós também, que temos muito daquilo que muitos não têm, nem 5% do que nós temos, ou 10%. E a palavra de Deus para todos os que estão abastados de algum recurso é esta: sejam justos, sejam generosos,
Deus para aqueles que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Sejam pacientes. Sejam pacientes. Eu termino, irmãos, a ministração dessa noite dizendo a você, a cada um de nós. Certa vez, eu ouvi a história de uma viúva e ela criou seus 6 filhos com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. E um dia alguém se aproximou dela e disse o seguinte: como é que isso foi possível? E ela respondeu: eu vi um novo amanhã. Eu vi um novo amanhã. Como nós enfrentamos, irmãos, este mundo hostil, este mundo que nos persegue, este mundo que nos odeia, este mundo que nos oprime, este mundo que quer nos destruir, senão por meio desta esperança. Eu vejo um novo amanhã. Nós vemos um novo amanhã. E que amanhã é esse? Novos céus e uma nova terra, onde não mais habitará a injustiça, onde não mais habitará a dor, onde não mais habitará a opressão, onde não mais habitará o pecado, onde não mais habitará o medo. Nós precisamos ter os olhos para enxergar um novo amanhã. Este amanhã nos espera. E enquanto esse amanhã não chega, o nosso Deus vai nos sustentando. E quando esse amanhã chegar, nós estaremos isentos de tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, e assim o será até quando Cristo voltar. Essa é a esperança, irmãos, que deve estar comigo e com você todos os dias da nossa vida, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, vivendo uma vida de santidade, nos mantendo firmes na missão profética de denunciar os pecados deste mundo e anunciar a volta do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe e que Ele traga à sua mente e ao seu coração aquilo que de fato pode te dar uma viva esperança. Que Deus o abençoe e o guarde e fortaleça a sua fé na pessoa bendita de Cristo. Amém. Vamos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Uma palavra de oração e a bênção final. Convido o seminarista Silas que nos conduz essa palavra de oração, e após a oração nós impetraremos a bênção, encerrando a liturgia do culto desta noite, e logo mais transmitiremos também alguns avisos à igreja. Senhor Deus, louvado e agradecido pela igreja, amado de nossas almas. Agradecemos pelo culto ministrado, agradecemos pela palavra ministrada, que fala aos nossos corações, que nos machuca, mas que também ao mesmo tempo é o nosso bálsamo. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra esteja fincada e guardada em nossos corações, e que ao ouvi-la, o Teu Santo Espírito nos convença dos nossos pecados, do juízo e da justiça que vem de Ti, para que assim possamos andar em crescimento e santidade, que esse culto, ele não seja somente um momento aqui, mas que ele seja praticado e revivido durante a semana, que as baterias das nossas almas sejam renovadas e que nós possamos assim viver o Teu Evangelho a cada dia, lançando sobre Ti todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Provamos e vemos que o Senhor é bom e agradecemos por isso. Esteja conosco até o fim das nossas vidas, até que a gente vá ou até que o Senhor volte. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você vê a bênção, irmãos?
Seja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre toda a família da fé, os nossos queridos irmãos e irmãs que se espalham por toda a face desta terra. Seja sobre cada um de nós a graça bendita e preciosa do nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Jesus Cristo. Seja sobre cada um de nós o grande, fiel, insondável e eterno amor de Deus, nosso Pai. E seja sobre cada um de nós a comunhão, o consolo, a alegria, as virtudes plenas do Espírito Santo do Senhor repousem continuamente sobre as nossas vidas, coração, mente e todo o nosso ser, incontaminados de todo mal, na noite deste dia e para todo sempre. Amém. Assentai-vos, irmãos.